Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a Christie's e ao leilão de arte impressionista moderna desta noite. O lote 11 é um Picasso de 1922, Buzz de Femme à la chemise. Um quadro de Picasso, tirado da parede de um museu alemão em 1937, agora reaparece em um leilão em Nova York. 4 milhões e 900 mil, 5 milhões de dólares, 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões e 200 mil. Não, terminado. Vendendo agora, última chance. 6 milhões e 200 para o senhor por 6... Vez que esse quadro esteve em leilão, foi vendido por apenas 1.800 dólares, como parte de uma campanha para livrar a Alemanha da arte desprezada pelos nazistas. Adolf Hitler eliminou a arte que odiava e roubou a arte que cobiçava. Os nazistas não foram só os assassinos em massa mais sistemáticos da história, foram também os maiores ladrões. Roubaram tudo. A arte de todos os tipos era vulnerável ao plano de Hitler. Pintura, escultura, mobiliário, objetos religiosos. Sempre houve saques. Houve saques planejados por Napoleão, mas este foi realmente engenhoso. Além do saque, os nazistas lançaram uma guerra moderna que destruiu a arquitetura histórica europeia. Na luta para derrotar Hitler, os aliados tiveram de escolher entre salvar vidas ou causar ainda mais danos. Há uma discussão antiga. O que vale mais, uma obra de arte ou uma vida humana? Hoje, mesmo após mais de 60 anos, a arte perdida ainda é encontrada. Danos de batalha ainda são restaurados e obras de arte roubadas são objeto de disputas acirradas. Tudo isso é resultado de negócios inacabados da maior guerra da história. Europa saqueada. A influência nazista, parte 2. No verão de 1941, Hitler tinha a Europa Ocidental sob firme controle. Agora, ele olhava para o leste para expandir ainda mais o Império Nazista. Em um ataque surpresa à União Soviética, Hitler desviou milhões de soldados de suas tropas para um novo fronte de 3.200 quilômetros. A União Soviética era um alvo, assim como a Polônia. Era primariamente uma nação eslava. Na verdade, estava sujeita a um tratamento ainda mais duro, pois era comunista. Hitler ordenou que seus generais travassem uma guerra de aniquilação. Foi uma campanha terrestre de fogo que atingiu o coração da arte e da cultura soviética. Quando a notícia da invasão chegou ao Museu Hermitage, oficiais soviéticos tiraram os visitantes das galerias lotadas e começaram a evacuar freneticamente a imensa coleção. Não estamos acostumados a guerras, mas sabemos como nos comportar. O Hermitage foi evacuado durante a Primeira Guerra Mundial. A propósito, também foi evacuado durante a guerra com a França no século XIX. Então, quando os alemães invadiram na Segunda Grande Guerra, o Hermitage estava preparado para a evacuação. Comparado ao Louvre, em Paris, o Hermitage tinha 4 vezes mais objetos a serem retirados. As vastas coleções dos czares russos incluíam tudo, de quadros e móveis a porcelanas e antiguidades. A retirada começou atrasada, mas as noites claras do verão de Leningrado ajudaram os soviéticos a ganhar tempo, pois o trabalho podia atravessar a noite. Um mês após a invasão, os trens soviéticos haviam carregado mais de 1 milhão dos tesouros mais valiosos. Mas metade das coleções ainda permanecia em perigo quando forças nazistas cercaram Leningrado semanas depois. O inimigo estava agora a apenas 13 quilômetros do museu. Era o começo do cerco de 900 dias à cidade. Nos primeiros 2 meses do cerco, os nazistas detonaram mais de 12 mil granadas e soltaram mais de 60 mil bombas sobre Leningrado. Em outubro, Hitler ordenou que seus generais varressem a cidade da face da terra.
A equipe do Hermitage e a comunidade artística da cidade abrigaram-se na rede de porões sob o museu. Durante o primeiro inverno do cerco, 2.000 pessoas habitaram este congelado mundo subterrâneo. Por toda a cidade, as reservas de combustível estavam acabando, e isso bem quando os dias se tornavam mais curtos e frios. A fome se instalou. Durante novembro e dezembro de 1941, 70.000 pessoas morreram. Durante o inverno glacial, nevascas entravam por milhares de janelas quebradas por bombas. Por 3 meses, os famintos funcionários do museu usaram pés de cabra para limpar 80 toneladas de gelo e vidro quebrado que se congelara nas paredes, tetos e pisos das galerias decoradas. Quando a neve derreteu na primavera, um esquadrão funerário veio ao Hermitage. De um necrotério improvisado no porão, removeram 46 cadáveres que ficaram congelados no inverno. Os mortos foram levados a um terreno na periferia da cidade que se tornaria, nos 2 anos seguintes, uma vala comum para 500 mil de russos, vítimas do cerco. Da França à União Soviética, toda a Europa estava sob ataque. Notícias alarmantes sobre roubo e destruição por parte dos nazistas chegavam a profissionais de arte de um novo museu, longe do Hermitage. Galeria Nacional de Arte, concluída pelo presidente Roosevelt. To accept this work today is to assert the purpose of the people of America, that the freedom of the human spirit, which has produced the world's great art, shall not be utterly destroyed. Da Galeria Nacional de Arte, em Washington, um grupo de oficiais de museus e acadêmicos conhecidos como a Comissão Roberts alertou o presidente Roosevelt sobre o grave problema enfrentado pelos exércitos aliados, que era como salvar a Europa sem destruir ainda mais seus edifícios históricos e tesouros culturais. A maior preocupação eram prédios e monumentos, pois era a Primeira Guerra em que o bombardeio era o maior problema. Todos viram o que acontecera na Inglaterra durante a Blitz e sabiam que, quando os exércitos invadissem, essa seria uma questão importante. A primeira invasão veio no verão de 1943, quando os Estados Unidos e seus aliados ocidentais lançaram um ataque maciço contra as forças de ocupação germânicas no sul da Itália. Tivemos muita dificuldade. Os alemães ofereceram grande resistência. No processo, nós quase destruímos a Itália. Várias vilas e cidades foram dizimadas. Na Itália e mais tarde em toda a Europa Ocidental, soldados endurecidos pela batalha só aumentaram o problema da destruição. Oficiais locais se queixavam de soldados aliados roubando livros, coleções de moedas e até macacos empalhados de um museu de história natural. O general Eisenhower se preocupava que essa conduta trouxesse má publicidade e, pior, viu que seu exército ameaçava prejudicar a herança artística da Itália. 6 meses após a invasão, ele ordenou a todos os comandantes que respeitassem os monumentos conforme a guerra permitisse. Apenas 2 semanas depois, a ordem de Eisenhower foi posta sob severo teste. A 80 quilômetros ao sul de Roma, o avanço aliado foi bloqueado por uma montanha fortemente defendida. No topo da montanha estratégica ficava o mosteiro histórico de Monte Cassino. Eu não me preocupava com o mosteiro, e sim com as pessoas tentando me matar. Por todo o caminho, até o cume do monte, havia alemães entrincheirados em vários níveis, atirando em nós. A batalha para controlar as montanhas em torno de Cassino tornou-se um impasse sangrento.
Comandantes aliados que por semanas evitaram atacar diretamente o mosteiro discutiam sobre seu destino. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, os pais protestavam, não queriam que seus filhos morressem para salvar uma construção. Havia 1.500 ou 1.600 pessoas no mosteiro. Fomos para lá porque sabíamos que ele não seria bombardeado. Era um monumento histórico, não só nosso, mas de todo o mundo. Desde 529, o mosteiro era o lar da Ordem dos Monges Beneditinos. Durante seus 1.400 anos, fora destruído por terremotos e invasores. A cada vez, o enorme complexo fora reconstruído. Mas então, os comandantes aliados, esperando expulsar os alemães da montanha de uma vez por todas, decidiram bombardeá-lo. Em alguns momentos, eu nem conseguia respirar. Os gritos de dor e de desespero. Crianças chorando, mamãe, mamãe, mamãe. Continuou por algumas horas. Cada grupo de avião passava e bombardeava, passava e bombardeava, passava e bombardeava. Não se via mais o céu, estava coberto de aviões. Foi o maior número de bombardeiros que os aliados enviaram a um único prédio. Mas nem um único soldado inimigo foi morto. Os alemães estavam em volta do mosteiro, não nele. Após o bombardeio, transformaram as ruínas em fortaleza defensiva. No fim, mais de 15.000 soldados e civis morreriam antes que os aliados finalmente rompessem as linhas alemãs 3 meses depois. A abadia de Monte Cassino, após ser destruída pelos gangsters aéreos anglo-americanos. Após o bombardeio, os profanadores da cultura europeia dispararam artilharia pesada sobre as ruínas da abadia beneditina. Isso é o que resta. Daí em diante, cada erro de bombardeio aliado era anunciado em noticiários e panfletos com títulos A Guerra contra a Arte. O governo fascista italiano até lançou um conjunto de selos celebrando Monte Cassino e outros monumentos históricos destruídos por bombardeios aliados. É claro que a propaganda alemã e italiana tinha certa razão. Obras foram danificadas em Milão. A última ceia quase foi perdida, pois uma bomba caiu no prédio onde estava. Algumas bombas caíram em Roma e em San Lorenzo, uma das igrejas mais famosas da Itália. Apesar de bombas aliadas perdidas caírem na periferia de Roma, o campo de batalha ultrapassou a cidade quando o exército alemão se retirou para o norte. O povo e os monumentos antigos de Roma foram poupados. Mas, após Roma, talvez nenhuma outra cidade causasse mais preocupação que Florença, cujos museus abrigavam as maiores obras de arte da Renascença italiana. Aqui, como na França, oficiais culturais logo levaram obras de arte transportáveis para a segurança presumida de vilas no campo e castelos. Mas a preciosa cidade em si, com pontes, palácios renascentistas, igrejas e esculturas públicas, ainda permanecia vulnerável enquanto a guerra subia pela bota da Itália. Todos pensavam que uma cidade como Florença, considerada uma joia de arte e beleza, seria, digamos, uma cidade aberta, que não seria tocada pela guerra. Mas as autoridades da cidade temiam o pior. Sem ter certeza de que os nazistas abririam mão de Florença sem lutar, mobilizaram operários para construir estruturas em volta das obras de arte públicas mais importantes da cidade. A cerâmica de Della Robbia, que adorna o primeiro orfanato da Europa, foi protegida em galpões de madeira. Os túmulos de mármore da Capela dos Medici foram protegidos com sacos de areia.
Os 6 escravos de mármore de Michelangelo e seu Davi de 4,20 metros foram emparedados por enormes cápsulas de tijolos. Quando os aliados começaram a bombardear a Itália, Florença foi um problema difícil, pois tinha vários monumentos extraordinários, além de ser um importante centro ferroviário. Apreensivo, o comando aliado decidiu interromper as linhas alemãs de suprimentos, enviando o melhor esquadrão aéreo para bombardear o pátio ferroviário florentino. Os conselheiros de arte, então, da Comissão Roberts, começavam a fornecer fotografias aéreas especiais que destacavam para pilotos e tripulação os monumentos importantes que não deveriam atingir. A este pequeno grupo de jovens aviadores foi confiado o destino da Florença histórica. Quando a formação sobrevoou a cidade, a grande cúpula da catedral passou sob sua mira. A tripulação segurou o fôlego quando toda sua carga explosiva caiu sobre uma faixa estreita de ferrovia, poupando todos os monumentos florentinos. Foi uma das mais precisas missões de guerra. A maioria de nós, da população, ficou encantada quando as bombas caíram. O que mais queríamos era sermos libertados do fascismo. Ninguém, nem mesmo a mais pesada propaganda, pôde pintar o exército americano como destruidor de obras de arte. Nunca. A esta altura, a Comissão Roberts persuadira o exército a levar especialistas em arte para servir perto das frentes de batalha, onde poderiam salvar e proteger monumentos e obras. Recrutados nas tropas da Força-Tarefa de Monumentos, Belas Artes e Arquivos, havia jovens artistas, historiadores e curadores que, mais tarde, seriam os líderes do mundo artístico pós-guerra. Homens como James Rorimer, que dirigia o Museu Metropolitano de Arte, e Lincoln Kirstein, que fundaria e dirigiria o Balé de Nova York. Os soldados os chamavam de concertadores de Vênus. Mais tarde foram conhecidos como os Homens dos Monumentos. Não havia uma unidade de homens dos monumentos. Eram oficiais individuais postos em exércitos separados. Nunca havia pessoas suficientes na área para fazer o que queriam. Houve menos de 200 durante toda a guerra. Em alguns momentos havia só 12 nas frentes de batalha. A sensação que eu tinha por fazer algo para salvar a cultura ocidental era inebriante. Finalmente podíamos fazer algo positivo. Fomos encarregados de muito mais do que poderíamos abarcar na mente. Não tínhamos caminhões, jipes, só os sapatos. E não tínhamos nenhum tipo de apoio das autoridades. E lá estavam os homens dos monumentos falando sobre a segurança dessas estruturas importantes para alguns combatentes que tinham visto seus amigos serem mortos. Por que iriam se preocupar com isso? No verão de 1944, a maré da guerra mudara. As forças alemãs recuavam em toda a Europa. Pelo caminho, praticavam atos de destruição vingativa. Às 10 da noite de 3 de agosto, 2 dias antes de o exército alemão se retirar de Florença, uma série de grandes explosões abalou o centro da cidade. O New York Times mais tarde relataria: não é mais a Florença que o mundo conheceu. Sob ordens de Hitler, o exército alemão explodira as pontes centrais da cidade. Foi preciso 3 tentativas para derrubar a ponte Santa Trinità, com arcos desenhados por Michelangelo. A Ponte Vecchio foi poupada, mas milhares de metros da antiga Florença foram demolidos dos 2 lados. Nunca imaginei que explodiriam as pontes. Até ver a bela Santa Trinità destroçada em tantos pedaços. Chorei de dor. Era uma dor real. Não foram só as pontes.
Nas duas ruas principais que vão da Ponte Vecchio até a cidade, havia torres medievais enormes e bonitas que caíram. Quase metade da melhor arte de Florença também se fora. Com total desconsideração por seus ex-aliados italianos, o exército alemão desviou um comboio de caminhões do front para levar Michelangelos, Botticellis, Rafaéis e qualquer outra obra-prima que pudessem. Os alemães embalaram as obras muito mal. Foram levadas durante a batalha em caminhões abertos, muitas vezes na chuva, só cobertas com palha. É um milagre que tenham sobrevivido. Agora, os soviéticos haviam impedido a invasão de seu país e começavam a reaver território dos alemães. Na esteira da retirada nazista, o Exército Vermelho não achou nada de valor restante nos museus das cidades recapturadas. Nos subúrbios de Leningrado, os valiosos palácios dos czares russos haviam sido saqueados e destruídos. Do Palácio de Catarina, os nazistas roubaram tudo de valor, incluindo os painéis da lendária Sala de Âmbar. Até as grandes fontes folheadas a ouro do Palácio de Pedro o Grande foram desmontadas e transportadas para a Alemanha, junto a quase 5.000 peças de mobiliário antigo e 35.000 obras de arte. Entre 20 e 30 milhões de soldados e civis soviéticos morreram na guerra. Milhares de cidades e vilas foram totalmente destruídas. Quando o Exército Vermelho empurrou os invasores de volta à Alemanha, líderes soviéticos uniram suas forças em um clamor por vingança. Quando o Exército Vermelho abriu caminho para o Ocidente e invadiu a Alemanha, apreendeu tudo o que pôde, de infraestrutura industrial a assentos sanitários, mas também apreendeu milhões de objetos culturais. Stalin pôs especialistas em arte nas chamadas brigadas de troféus, para rastrear a arte russa roubada por nazistas. Mas logo estavam levando trens cheios de arte alemã e enviando-os de volta à União Soviética. Enquanto as brigadas de troféus soviéticas removiam obras de arte da Alemanha Oriental, os oficiais de monumentos aliados estavam se aproximando da Alemanha pelo Ocidente. Quando os homens dos monumentos chegaram à Alemanha, sua missão mudou totalmente. Eles pouco poderiam fazer pelos edifícios alemães, pois basicamente estavam todos destruídos. Durante meses, bombardeiros aliados haviam atacado centros industriais e urbanos da Alemanha. Só a Força Aérea Britânica lançou 1 milhão de toneladas em bombas sobre território inimigo. Andar pelas cidades em ruínas era muito doloroso. Não importa o quanto o governo deles fosse culpado. Só de pensar que tínhamos destruído aquelas cidades com nossos aviões. Mas na seção de monumentos e belas artes, nós tentávamos restaurar algo que valesse a pena salvar. Eles mudaram seu trabalho para a proteção de obras de arte móveis que acharam em inúmeros esconderijos por todo o país. A 160 quilômetros da fronteira alemã, guardada entre refugiados vivendo na miséria, os oficiais de monumentos acharam a primeira das coleções alemãs de museus escondidas. Mais para o Oriente, oficiais britânicos acharam um esconderijo já pilhado por ladrões comuns. Em uma mina de sal no centro do país, os generais Eisenhower, Patton e Bradley foram chamados para ver o maior achado de todos. Guardadas junto a inteiras reservas de ouro do Terceiro Reich, estavam 400 toneladas de arte dos grandes museus de Berlim. Diariamente, homens salvavam milhares de obras de arte vulneráveis que as autoridades de museus alemães haviam removido por proteção. Mas a maior descoberta das pilhagens nazistas estava por vir. Weinstein abrigava grande parte dos tesouros de arte roubados pelos nazistas. Não contentes em roubar das pessoas a liberdade e a vida, os nazistas tentaram levar seus símbolos de cultura.
Aqui, longe das cidades arruinadas, os aliados finalmente alcançaram o primeiro de 3 impressionantes esconderijos de arte roubada. Acharam o castelo de Neuschwanstein, cheio de propriedade tirada dos Rothschilds e outros judeus eminentes de Paris. Era só uma sala após a outra, de quadros, objetos domésticos, porcelana, prataria. O número de objetos levados das vítimas na França foi medido em milhares. Eram as coisas da ERR de que Rose Valland havia avisado as pessoas. Ela tinha até, em alguns casos, recibos da empresa de transporte local que as enviou. Levamos 1 ano para esvaziar o castelo. A carga de 49 vagões de trem, tudo embalado compactamente, é muito. Meu conhecimento do Holocausto começou em Neuschwanstein. Da tomada de vidas, soube muito mais tarde. Neuschwanstein, quando olho para trás, foi o começo da abertura de uma parte da história que não deveria ser esquecida. Não longe de Neuschwanstein, tropas americanas recuperaram a coleção de arte de Hermann Göring, que ele retirara de Berlim para seu refúgio na montanha. Oficiais de monumentos descobriram o trem que levara o último carregamento, abandonado em um desvio ferroviário. Mas outros haviam chegado lá primeiro. A notícia se espalhou entre os camponeses de que o trem de Göring estava lá e tinha bebidas. As pessoas vieram correndo e entraram no trem pegando tudo que podiam. Os primeiros conseguiram a bebida e os que se seguiram tiveram de se satisfazer com o que pudessem levar como quadros do século XV. O que sobrou após o saque da enorme coleção de Göring era um pesadelo logístico. Centenas de pinturas e esculturas estavam espalhadas em pelo menos 6 estruturas diferentes. Hordas de imprensa chegaram ao local. O curador de Göring, Hofer, aproveitava ao máximo. A revista Life estava lá tirando sua foto e ele dizia: "Oh, é uma coleção maravilhosa que reunimos totalmente legalizada." Quando Hermann Göring foi preso, havia juntado mais de 2.000 quadros, esculturas, tapeçarias, tapetes e outras obras de arte. Sua coleção crescera mais de 10 vezes desde o início da guerra. Agora, a maior parte dela estava nas mãos da 101ª Divisão Aérea. No fim de abril de 1945, o Exército Vermelho Soviético abria caminho pelas ruas de Berlim. Nas semanas finais do Terceiro Reich, lacrado em um abrigo subterrâneo, Hitler passava cada dia obcecado por seu modelo arquitetônico do projeto de Linz. Ele convidava com frequência seus poucos generais restantes para verem o modelo e ouvir seus planos para a cidade. Antes de cometer suicídio em 30 de abril, Hitler ditou seu testamento, expressando o desejo de que um museu do Führer ainda fosse construído para exibir sua coleção de arte após sua morte. No dia em que os aliados declararam vitória na Europa, o Terceiro Exército Americano alcançara uma pequena cidade nos Alpes da Áustria. Lá, oculto em uma antiga mina de sal, o esconderijo de arte de Hitler esperava em vão sua entrega final, em Linz. Minha viagem naquela mina me lembrou Alice seguindo o coelho pela toca até o País das Maravilhas. Quando finalmente chegamos ao fim da jornada, eu me vi olhando para a vastidão de uma caverna, com obras de arte da altura de 2 ou 3 andares. Estava o mais frio possível.
E lá estava um soldado de joelhos, olhando para... Segure o fôlego, o altar Ghent, da Bélgica. Ele é considerado o bisavô de toda a pintura flamenca. Era uma montanha cheia de arte. Entre as obras recuperadas e inventariadas pelos homens dos monumentos estava o Astrônomo de Vermeer, da coleção Rothschild de Paris, quadros roubados da Itália pela divisão Hermann Göring e a arte levada dos judeus de Viena e outras cidades da Europa. A mina havia sido equipada com escritórios forrados de madeira, estúdios de restauração e estantes sem fim, cheias de arte em sala após sala. 6.500 quadros, mais de 3.000 desenhos e gravuras, 100 esculturas e inúmeras tapeçarias, móveis e livros. Toda essa beleza acumulada fora roubada pelos ladrões mais assassinos que já existiram na face da Terra. Como eles puderam impedir a apreciação da grande arte e exterminar milhões de pessoas ali perto, em campos de concentração, eu não entendia na época e não entendo hoje. Finalmente, a guerra acabara. Após 6 longos anos e cerca de 50 milhões de mortes, de algum modo, em cidades por toda a Europa, os sobreviventes acharam energia para celebrar. Na Itália, o oficial de monumentos Danny Keller deu ao povo de Florença ainda mais para celebrar. No alto dos Alpes italianos, Keller achara os tesouros de arte roubados da cidade. Keller acompanhou o trem que trouxe os Rafaéis, Botticellis e Michelangelos de volta a Florença. O documento de embarque avaliou a carga em 500 milhões de dólares e listou o conteúdo apenas como tesouros de arte. Mas na Alemanha pós-guerra, os homens dos monumentos ainda eram responsáveis pelo legado de séculos de civilização oriental. Sua primeira tarefa foi reunir tudo em centros de coleta. Quando cheguei a Munique, a parte principal da cidade já tinha perdido o telhado. E havia prédios destruídos por toda parte. Mas, por incrível que pareça, o lugar que deveria ter sido bombardeado ainda estava lá. O quartel-general nazista. Ele foi transformado em centro de coleta. Eu tinha de prepará-lo para receber obras de arte em 14 dias. A ideia de que o altar de Ghent e a Madonna de Bruges de Michelangelo viriam deixaram uma forte impressão. Eu tinha de estar pronto para recebê-los. Ao norte de Munique, na cidade de Wiesbaden, os homens dos monumentos montaram outro centro de coleta bem a tempo de receber seu primeiro grande carregamento. 56 caminhões vieram num período de 4 dias, todos protegidos por metralhadoras e veículos armados. Cada objeto devia ser inspecionado, catalogado, fotografado e, em muitos casos, restaurado. Chegavam a Munique e Wiesbaden as coleções de Adolf Hitler, de Hermann Göring, dos museus nacionais da Alemanha e da Áustria. Arte pilhada de toda a Europa. Os 2 centros de coleta, talvez naquela época, com tudo que continham, podem ter sido os maiores museus do mundo. Havia 27 Rembrandts na coleção, várias pinturas de Rubens, Botticelli, Masaccio e toda a lista. A Leda de Correggio era uma beleza. Na parede da frente daquele escritório havia um maravilhoso Degas que se tornou o meu favorito. Só o escritório valeu o preço de entrar na Segunda Guerra Mundial. Havia tanto a fazer que não tínhamos tempo de nos regozijar. A responsabilidade de ter esses itens conosco realmente dava muito o que pensar. Fiquei um pouco trêmulo às vezes, mas tínhamos de fazê-lo. Não havia outro jeito. Não havia o que fazer senão o nosso trabalho.
O exército queria deixar o ramo das artes assim que possível e ordenou que os centros de coleta passassem a responsabilidade pelas toneladas de obras para as autoridades do governo dos países de que foram roubadas. Carregamentos inteiros foram feitos de Neuschwanstein para a França. Quadros pilhados da Itália voltaram para casa. A Senhora com Arminho de Leonardo da Vinci voltou para Cracóvia com o altar de Weizstoss e 27 vagões de trem cheios de outros tesouros poloneses. Foi como passar um filme ao contrário. Todos os carregamentos que tinham ido para a Alemanha, as minas e tudo mais, começaram a voltar. Mas nos centros de coleta ainda restavam mais objetos, dos quais havia poucos requerentes vivos. Menorás decorados, taças sacramentais de prata, coroas de Torá e outros objetos preciosos roubados de comunidades judaicas dizimadas. Tínhamos uma sala cheia de torás, uma em cima da outra, como uma montanha. A essa altura, o reconhecimento de tudo o que houve nos campos apareceu. Nós sabíamos. Não se podia passar por aquela sala sem tremer, pensando em todas as pessoas que morreram na rota percorrida por aquelas torás até chegar a nós. Finalmente, as torás e objetos de arte religiosa foram confiados a museus e bibliotecas judaicas em todo o mundo. Quando os centros de coleta foram fechados, em 1951, os homens dos monumentos haviam processado milhões de itens e devolvido muito do que restava da herança artística da Europa. Mas apesar dessa realização, hoje, mais de meio século depois, ainda há negócios inacabados após o caos cultural da Segunda Grande Guerra. Perto de Nuremberg, na Alemanha, o historiador Ralph Rossmeisel trabalha para honrar e restaurar o que sobreviveu da cultura judaica esquecida que antes florescia na área. Meu trabalho consiste em achar e devolver o que foi roubado. Em sinagogas abandonadas como esta, em Kromheim, Rossmeisel procura evidências da vida judaica que já houve aqui. Estamos no sótão de 1816. Aqui estão textos hebraicos usados e guardados no sótão. E, é claro, esquecidos durante a era nazista. Se, como cristão, você pode devolver algo, acho que é uma coisa boa. Rossmeisel adquiriu recentemente uma coleção de coroas de Torá de prata que passaram secretamente por várias mãos desde a guerra. Estes são rimonim, decorações do pergaminho da Torá. São pequenas coroas que vão em cima, com sinos dentro. Rossmeisel tenta localizar sobreviventes das famílias dos donos originais. Há uma diferença entre olhar para objetos religiosos roubados como arte e devolver os objetos ao uso religioso. Ouço o som dos rimonim judeus e isso me faz tremer. No primeiro telefonema para a bisneta da pessoa que o doou, quando segurei este objeto religioso perto do telefone e o fiz soar, fez com que ela tremesse a 10.000 quilômetros de distância. Enquanto Rossmeisel trabalha para devolver objetos roubados de judeus na Alemanha, na ex-União Soviética, uma diferente ferida cultural ainda está infeccionada. Em 1995, o Museu Hermitage revelou pela primeira vez que 74 quadros importantes levados da Alemanha pelas brigadas de troféus do Exército Vermelho estavam em sua posse.
Foi a última de uma série de revelações da Rússia que chocaram o mundo artístico. Enquanto houve grande empolgação com as revelações sobre a arte troféu, também houve um elemento de acusação contra os russos e o que fizeram com esses objetos culturais. Começando em 1949, autoridades soviéticas devolveram mais de 1,5 milhão de obras de arte, na maioria a países do Bloco Oriental, como a Polônia e a Alemanha Oriental. Mas as devoluções pararam no início dos anos 60. Com a queda da União Soviética em 1991, vieram os primeiros relatos de armazéns secretos, onde milhares de obras troféus estavam ocultas do público. Críticos na Alemanha e em toda parte pediram a devolução das obras. Manter a arte como troféu é popular na Rússia. O povo realmente apoia a retenção dessa arte, mas não há base na lei internacional para isso. Radicais russos criaram uma lei desafiadora, declarando que as obras eram propriedade russa para sempre. Mas um debate acirrado continua até hoje. Não esqueça que a Alemanha ajudou a começar 2 guerras mundiais. O país foi um instigador. Só Leningrado perdeu 1 milhão de cidadãos durante o cerco. Após isso, dizer que devemos devolver qualquer coisa, na minha opinião, é imoral. Isso sempre foi um trunfo político para nacionalistas extremos. Minha posição é simples. Temos de achar uma solução civilizada. Lembrem-se que ainda temos de viver juntos na Europa por muito tempo. Saber que um quadro alemão está na parede do Museu Pushkin não pode curar a dor de meu pai voltar de Stalingrado sem os dedos. É o fim da história. Temos de achar um modo razoável de sair disto. Na Rússia, não há uma família que não tenha perdido alguém na Segunda Guerra. Essa geração ainda está conosco. Deixem-na em paz. Deixem passar 2 ou 3 gerações e depois cuidem disso. Agora, é impossível resolver esse problema sem lágrimas de sangue. Após pesquisa intensa, achei descendentes nos subúrbios de Nova York. Numa pequena cerimônia, irei devolver esses objetos religiosos à família Weinschenck. Quando você ouve os objetos soarem de novo, não sou judeu, mas tenho lágrimas nos olhos como eles. E é uma coisa bonita. Não tem a ver com pesquisa, história da arte ou conteúdo em prata. É que a vida é criada de novo a partir disso. Isso ressoa nos corações das pessoas. A arte pertence à humanidade. Sem isto, somos animais. Só lutamos, vivemos, comemos. A arte é o que nos torna humanos. Como refugiados de batalha, a maior parte da arte europeia achou o caminho para casa após a guerra. E como todo soldado ou civil que sobreviveu ou morreu, cada obra de arte tem uma história a contar. Nunca antes a arte foi transportada, oculta e saqueada em tão vasta escala.
Milhares de obras ainda estão desaparecidas. Várias, vítimas inocentes da guerra, nunca mais serão vistas. As outras deverão reaparecer nos anos vindouros. Versão Marshmallow São Paulo.